money. Olá pessoal, mais uma vez sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal Zungabet. Hoje vamos falar de um tema que também é de extrema importância: apostar pré-live ou live. Dentro deste tema nós vamos ver o que é uma aposta pré-live, quais as vantagens e as desvantagens, e também vamos ver o que é uma aposta live, quais as suas vantagens e desvantagens, tá certo? Pessoal, esse é o último vídeo do ano do canal para todos aqueles que têm interesse em investir em apostas desportivas. Espero que no próximo ano seja uma caminhada com muitos greens, não é? Com muito boa gestão, com muito boa análise dos jogos, não é? Para que assim nós possamos caminhar de forma mais profissional, tá certo? Pessoal, não se esqueçam, deem like no vídeo, se inscrevam no canal, partilhem, ativem o sininho das notificações, não é? Para que assim o nosso canal possa crescer, tá certo? Então, sem mais demoras, vamos já saber o que é uma aposta pré-live. Apostas pré-live são aquelas que o apostador faz antes do evento começar. Em Angola, a esmagadora maioria começou e continua a apostar no pré-game, ou seja, antes do jogo começar, tá certo? Então, a aposta pré-live não é nada mais, ou pré-match, não é nada mais do que o apostador, antes do jogo começar, 2 horas antes, 2 dias antes, 1 dia antes, e o apostador vai fazendo já as suas análises e aí escolher o método e o mercado que vai apostar, tá certo? Bom, vantagens e desvantagens. Vantagem: permite um estudo mais detalhado sobre cada equipa ou atleta, e as informações prévias do evento acabam por facilitar uma melhor escolha do método ou mercado a apostar. Ou seja, o tempo é sem dúvida a melhor vantagem desta aposta, não é? Da pré-live, porque tem-se tempo para analisar com mais profundidade, ver informações sobre os clubes, não é? E nessa época de Covid, não é? Há um surto de Covid até entre os vacinados, e muitas vezes os jogadores que têm mais qualidade de um clube podem ser afetados e não jogar, não é? Então isso nos dá tempo para rever e sabermos quais as apostas que a gente vai fazer. Desvantagem: por vezes a leitura pré-game pode ser equivocada e as odds acabam se ajustando ao decorrer do encontro. Por exemplo, uma escalação diferente, um desfalque no início da partida, uma expulsão inesperada pode modificar rapidamente um jogo, ou seja, pode modificar rapidamente as odds de um jogo. E eu trago aqui 3 jogos que comigo, pelo menos, funcionaram assim. No pré-live eu analisei todo o jogo depois do Boxing Day, não é? E eu analisei o jogo em que o Newcastle recebia o Manchester United, não é? Então, na minha análise pré-match, o United tinha tudo para vencer o jogo. Então eu apostei United vence a partida. Pois o Newcastle, apesar de ser o novo rico, ainda é um time que não se encontrou na Premier League. E muitos até dizem mesmo que é um time da segunda liga da Inglaterra, da Premiership, não é? Mas, infelizmente, quando o jogo começou, as leituras foram totalmente diferentes. Ou seja, o Manchester United jogou e jogou muito, mas infelizmente a partida terminou empatada e uma das minhas fichas caiu. O outro jogo foi o jogo entre Leicester City e o Liverpool. Nesse jogo, todo mundo que é apostador reclamou desse jogo,
que perdeu dinheiro nesse jogo. E só é mesmo assim, perder dinheiro faz parte das apostas desportivas, tá certo? Não vai pensar que vai entrar no mundo das apostas e não vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro sim. No jogo, a análise pré-live entre o Leicester City e o Liverpool tinha tudo para vencer esse jogo, não é? Tanto que eu apostei a favor do Liverpool, mas infelizmente quando o jogo começou, o Salah falhou uma grande penalidade, não é? E aí quando um jogador falha uma grande penalidade, pronto, o jogador fica meio que embaixo, tentando se redimir, e o time todo foi nessa, e infelizmente o Liverpool perdeu esse jogo. Felizmente para o Leicester City, que venceu esse jogo, não é? O outro jogo foi Chelsea e o Brighton and Hove Albion, não é? O Brighton, que também jogou muito durante o jogo, ou seja, no pré-live eu via um Brighton incapaz de pelo menos marcar um golo, e o Chelsea a jogar em casa com todo o seu time, Lukaku, Pulisic, Mason Mount. Infelizmente quando o jogo começou, totalmente diferente. A postura do Brighton foi diferente. O Chelsea teve que jogar em função da postura do Brighton e o jogo saiu 1-1. Tá certo, pessoal? Então muitas vezes a leitura pré-game é uma coisa e no jogo, no live, as coisas acontecem de maneira diferente. Então vamos ver o que é uma aposta live. A aposta live trata-se de entradas feitas no decorrer do evento desportivo, onde as odds variam de acordo com o que acontece na partida. Ou seja, no jogo entre o Leicester City e o Liverpool, não é? Quando o Salah falha uma grande penalidade, as odds do Leicester City foram ainda subindo mais, não é? Então, fazendo essa leitura no live dos remates da baliza, remates fora da baliza, ataques perigosos por minuto, eu pude ver que o Leicester City tinha sim a chance de fazer pelo menos um golo. E acima de 0,5 golos para o Leicester City estavam a dar uma odd de 2,80. Era muito, 2,80. Então eu decidi entrar nessa odds e pronto, o Leicester City fez o golo, foi para comemorar, tá certo? Bom, vantagens e desvantagens. Vantagem: possibilita que você, ao assistir a partida, possa direcionar suas apostas de acordo com a análise do que está a acontecer no momento e muitas vezes com odds melhores do que antes do jogo. Ou seja, antes do jogo nós temos uma odd. Quando o jogo começa, principalmente nos primeiros 15 minutos, são 15 minutos de adaptação entre as duas equipas, não é? A odds sobe muito. Vamos lá ver. A odds, por exemplo, do ambas marcam, dependendo daquilo que vai acontecer no jogo, a odds pode subir muito. Pode chegar nos 15 minutos, pode chegar até 2. Mas antes do jogo, no pré-live, a odds pode ficar em 1,70, 1,65, não é? Então, essa é uma das vantagens de apostar ao vivo, live, não é? Desvantagem. A desvantagem é o tempo, pessoal. Nas apostas ao vivo não há muito tempo para analisar. Ou seja, isso precisa às vezes ser feito no pré-game, ou seja, antes do jogo. Porque na aposta ao vivo o tempo voa, as odds vão subindo e descendo e temos que ser muito rápidos em analisar aquilo que está acontecendo no jogo, olhar para a odd que nos dão se tem valor ou não e a gente fazer uma entrada, tá certo? Bom, minha opinião, apostar antes do jogo começar ou durante o jogo são duas modalidades que podem andar de mãos dadas. Utilizar o pré-game como fonte de estudo e aproveitar o live como um escudo poderoso para coberturas ou até mesmo novas entradas é a combinação perfeita.
Ou seja, fazer a aposta pré-live, nós temos muito tempo para analisar a aposta, não é? Bom, entretanto, uma das desvantagens do pré-live é muitas vezes nós fazemos uma leitura daquilo que vai ser o jogo, e o jogo em si, quando começa, tem uma tem um desenvolvimento totalmente diferente. Então nós podemos usar a aposta live, por exemplo, para fazer uma cobertura. Se nós entramos a favor de um golo do Liverpool, ou então a favor da vitória do Liverpool naquele jogo com o Leicester City, à medida que o jogo ia se desenvolvendo, nós podíamos fazer uma cobertura para não perdermos muito dinheiro, e essa cobertura nós fazíamos no Leicester City, não é? Por exemplo, num ganho empate à medida que o tempo ia passando, não é? Ou então podemos fazer mesmo também uma nova entrada, como a que eu fiz, não é? De apostar em que o Leicester pelo menos marcaria um golo. Ou seja, Leicester para marcar acima de 0,5 golos. Então, as duas formas de apostar são muito boas. Ou seja, eu faço a minha aposta pré-live, mas no momento em que o jogo começa, eu vou acompanhando. E se o jogo vai se desenvolvendo de acordo com a minha análise no pré-game, eu não preciso fazer uma cobertura. Mas se sim, eu posso fazer uma cobertura, tá certo, pessoal? Então não se esqueçam, deem like no vídeo, se inscrevam no canal. Para todos, um bom ano, não é? Uma boa passagem de ano, e que 2022 seja promissor. É isso aí, pessoal, tamo juntos.